est-ce qu'il y a une question sur Sur la qui se deux. lave pas? Ouais. E aí, bem-vindo no Travel Gourmet. Hoje é um vídeo diferente, onde nós vamos estar apresentando um pouco sobre a cultura francesa. Bom, para quem não sabe, eu estou morando agora na França, estamos aqui, e eu estou com os meus fellows, meus companheiros, que vamos responder algumas perguntas que me mandaram sobre os clichês que nós temos dos franceses. Preparem-se, vocês vão ouvir a verdade de primeira mão. Então, gente, vamos começar agora o nosso top 10 de clichês sobre os franceses. Eu tenho aqui 10 clichês que os nossos seguidores mandaram pra gente. Eu vou começar. É verdade que nas ruas da França, de Paris, tem vários mímicos? Non. Comme ça. Non, ah, en vrai quand même. T'en as déjà vu? Les gens statues là. Ah. It depends on where you are. I mean, in Paris, in a normal situation, like without COVID, you can find those people, like the statues and stuff like that. But it's pretty rare, I would say. Agreed. Eu acho também como eles. Segundo clichê, é verdade que vocês comem escargot? That's kind of true, but snails are not exclusive to France. You can buy it everywhere. I have an American friend that told me that he could buy snails in America. I've never eaten snails personally, but I wouldn't mind. I mean, Do you think it's like yeah, yummy? Yeah, it could be tasty. I don't know. J'ai jamais mangé d'escargot. Pour moi, c'est dans les restaurants un peu chic, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je pense qu'on peut en trouver chez Auchan, donc... Você pode encontrar no supermercado, nos congelados, não sei como se fala, os pratos já feitos, tá? Você pode encontrar caracóis. Eu nunca comi escargot na minha vida. Terceiro clichê. É verdade que se você não falar francês muito bem, você é tratado mal? Fake. Parce que les gens, ils trouvent ça mignon. Ils ont envie d'aider. Si tu parles mal français, c'est pas grave. Trop mignon. Personally, when I hear someone trying to speak French, most of the time I don't understand. That's okay. You don't have to have a perfect French the first time. If you're learning French, keep it up. That's a great language. Eu acho que você não precisa saber o francês perfeitamente, como eles já disseram, porque a gente entende. Só tem exceções, com certeza. Sempre tem exceções que você vai encontrar na rua. Quarto clichê. É verdade que vocês só comem baguete? Il y a des moments dans ma vie où je mangeais entre 1 et 2 baguettes par jour, quoi. C'est peut-être un peu vrai, quoi. Est-ce que la baguette, c'est ton pain préféré? Ben, bien sûr, baguette supérieure à tous les autres pains, en fait. Sauf, peut-être, pain brioché. Parce qu'en fait, la baguette, c'est avec le sandwich. Sandwich, meilleur plat du monde. Le sandwich français, il y a quoi dans le sandwich? Sandwich français, jambon beurre. Jambon beurre avec peut-être de la salade. The cliche is kind of true because the baguette is cheap and really easy to find everywhere in every bakery store you go in. I don't know if that's the case in Brazil or in America or whatever. For a good baguette, you need to have big alveoli. The little holes in the bread need to be big. Oh, Shane just learned something. Quinto clichê. É verdade que vocês se acham? Personally, I'm proud to be French. I mean, we have a great history. We have Napoleon, you know, the kings and stuff. I mean, that's something you can be proud of. I mean, we don't discriminate like people who come from other countries. We respect them. I think we are not, us French, we're not the ones who se acham muito, entendeu? Mais aussi, je pense que c'est à cause de l'image de la France qui est chic et tout. Et du coup, les gens, ils associent ça aux gens. Alors que les gens, c'est juste les mêmes dans tous les pays. Sauf qu'ils parlent des langues différentes. C'est vrai. Sexto clichê. Confesso que esse nem eu sabia. Mas é verdade que
vocês têm bigodão? Sabe, bigodão assim? I mean, look at me. Peut-être tu fais une moustache de ouf au montage. The large majority of people I know are not like this, and I personally don't know anyone who looks like this. So. Sétimo clichê, um dos meus favoritos. É verdade que vocês gostam de passar perfume para disfarçar o cheiro, a nhaca de vocês? I think that French people use a lot of perfume, but not to hide their bad smell, just because they want to smell good. I mean, I know that, for example, in Japan, they don't use perfume at all. But yeah, if you go to Paris, no, it's weird to say that, but if you smell the people, a lot of them will smell good. Oitavo clichê. É verdade que vocês não falam inglês? We have the proof here that we all speak English, so false. But in French school, if you have a good accent, some people will think that is cringe. If you make some effort to speak good English, it's cringe. Cringe, like, Awkward. So this is why they have a weird accent. Yes, because it's society, it's not me. I'm the victim, okay? I think that most of the French people, they don't have anything particular against English, especially among young people. Most of them know or a little how to speak English. But the problem is not English, is that the problem some political guys, they think that if we speak too much English, the French culture will disappear, you know, things like that. I mean, that's understandable, but some people are afraid that if we all French people speak English, like we'll forget, I guess, French. And they are really attached to the French language and French culture, so they don't want this language to disappear or to be modified, you know, by English. Or... Nono clichê. É verdade que vocês são antipáticos? I don't like people. Don't watch me. No, that's fake. No, it has nothing to do with our nationality. So, yeah, that's fake. Tem uma coisa, porque depende de onde você está na França. Em Paris, pessoas são mais antipáticas do que o resto da França. Se você viaja para o sul da França, vai ser diferente do que em Paris. Em Paris, claro, não todo mundo tá assim. Tem pessoas legais como nós. 10º clichê. Eu acredito que esse é o clichê que todo mundo no mundo, especialmente no Brasil, tem. É verdade que vocês não tomam banho? Assim, vocês não gostam de tomar banho? Não tomam muito banho? Ok. When I think about the shower, I don't want to go. But when I'm in, I don't want to leave. But sometimes the part of me that don't want to go wins. And when I remember when I was little, like a whole week, I didn't shower. I think the average French guy takes a shower like one shower per day, and I gotta admit that sometimes I'm below average. But we don't need to take like 2 showers a day because it's not that hot here. It's we don't live in a tropical country, you know. And we also have the perfume and the deodorant, so that helps a lot. Do you have something to add to people? Yeah, follow me on Instagram, shane.for.real, if you want to see a real handsome guy. Follow mine here. Oh, Dani e Shan, o que vocês acharam desses clichês? On voit que c'est des Brésiliens qui ont pensé à ça. J'en ai déjà entendu plein. Il y en avait pas mal dans la liste. Mais c'est plus l'image du pays qui est mise sur les Français, genre. Ouais. Valeu! 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 Então é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir.
Obrigado por assistir. Não se esqueçam de se inscrever, né, de compartilhar com seus amigos e agradecer aqui a participação dos meus grandes amigos. Merci beaucoup por ton aide. Isso. E se vocês querem seguir eles no Instagram, Os pode. links estão na descrição, assim como eles deixaram. Se esse vídeo ficar muito bom, se bater todas as metas de like, compartilhamento, a gente pode fazer uma parte 2, porém, vai ser andando pelas ruas de Paris, falando com os parisienses e perguntando os clichês que vocês têm. Então deixa aqui nos comentários quais são os outros clichês, se vocês acham que esses clichês são poucos, tem mais, então, por favor, a gente conta com a colaboração de vocês. Valeu. A gente se vê. Tchau, valeu.